O som dos pneus no asfalto molhado preenchia o silêncio entre nós. Meu neto, Gabriel, mantinha as duas mãos firmes no volante, com os olhos fixos na estrada escura à frente. Eu apertava a bolsa no colo, sentindo meu celular vibrar lá dentro repetidamente. "Não atende, vó", ele disse, com a voz baixa, mas firme. Olhei para a tela iluminada. "Daniel, meu filho, é o seu pai ligando", sussurrei. "Ele deve estar preocupado." Gabriel balançou a cabeça. "Por favor, confie em mim. Não podemos voltar. Não hoje à noite." Aquelas palavras não faziam sentido. Minha casa tinha ficado para trás, aquela que o Henrique, meu falecido marido, construiu com as próprias mãos há 40 anos. Cada tábua, cada prego, cada batente de janela ainda tinha o toque dele. Era o único lugar que eu realmente chamava de lar. Mas agora, meu neto estava me levando para longe dali, como se estivéssemos fugindo de algo. Lá fora, a chuva apertava, riscando o para-brisa com linhas prateadas. A luz do painel deixava o rosto do Gabriel pálido. Ele não era mais um menino. Estava tão parecido com o Henrique quando era jovem, decidido, calmo, mas o maxilar dele estava tenso com algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Eu quis perguntar de novo o que estava acontecendo, mas o olhar dele me impediu. Fosse o que fosse, ele estava me protegendo. Meu celular vibrou uma última vez antes de silenciar. Gabriel esticou o braço e o desligou completamente. "Vó", ele disse baixinho, "preciso que me prometa uma coisa. Aconteça o que acontecer, não volte para aquela casa. Não até eu dizer que é seguro." O ar no carro parecia pesado, parado demais. Fiquei olhando pela janela enquanto as luzes do meu bairro desapareciam atrás de nós, engolidas pela chuva. "Meu nome é Joanna Miller. Tenho 68 anos e esta noite meu neto salvou minha vida. Deixe-me contar como tudo começou." As manhãs tinham se tornado a parte mais difícil do meu dia. Cada vez que eu abria os olhos, o quarto parecia inclinar levemente, como se eu estivesse acordando em um barco balançando. Minha cabeça latejava, meu estômago revirava e um gosto metálico permanecia na minha língua. Eu dizia a mim mesma que era a idade, ou talvez o estresse. Pessoas de 68 anos não deveriam se sentir jovens para sempre. O médico disse a mesma coisa depois dos exames de sangue. "A senhora está bem, dona Joana. Provavelmente é apenas cansaço ou uma leve labirintite." Ele sorriu gentilmente, prescreveu um remédio para náusea e me mandou para casa. Minha casa. A casa que o Henrique construiu há 40 anos ficava no limite de Vila das Palmeiras. Ele assentou cada tijolo, entalhou o corrimão da escada e poliu o piso de madeira até brilhar como mel. Depois que ele faleceu, há 4 anos, mantive tudo exatamente como ele deixou. Sua caneca ainda estava na prateleira. Suas ferramentas continuavam no porão, alinhadas perfeitamente na caixa de metal vermelha com suas iniciais gravadas. Às vezes, quando a luz batia na janela da cozinha do jeito certo, eu quase conseguia vê-lo. Suas mãos grandes lixando um pedaço de madeira, assobiando aquela mesma música sertaneja antiga. Mas aquelas manhãs tinham mudado. O cheiro do café me dava enjoo. Minhas comidas favoritas tinham um gosto amargo. Até caminhar do quarto para a cozinha me deixava tonta. Uma semana antes de tudo acontecer, Gabriel passou lá depois do trabalho. Ele estava sujo de serragem, ainda usando o cinto de ferramentas. "Vó, a senhora emagreceu?" disse ele, com a testa franzida de preocupação. "Estou bem, querido, só um pouco cansado ultimamente." Ele cerrou os olhos. "A senhora está pálida." Ele olhou em volta da casa como se estivesse procurando algo. Os olhos dele pararam nas rachaduras acima da janela do meu quarto. "Acho que a estrutura está cedendo", eu disse. "Seu pai remendou algumas coisas para mim um tempo atrás." A expressão do Gabriel mudou um pouco, embora eu não tenha percebido na hora. Ele apenas assentiu. Antes de sair, prometeu voltar no sábado para verificar as rachaduras. Lembro-me de dar tchau da varanda. A mesma varanda que o Henrique construiu para mim quando eu estava grávida do Daniel. Naquela época, era um lar cheio de risadas e histórias. Agora, era apenas eu, o tic-tac do relógio da cozinha e o som da minha própria respiração ecoando pelos cômodos vazios. O sábado chegou com o céu cinzento e cheiro de chuva.
Gabriel chegou cedo, caixa de ferramentas na mão e um olhar de determinação silenciosa. Ele andou pela casa devagar, passando os dedos pelos batentes das portas, batendo nas paredes como se estivesse ouvindo algo sob a superfície. Eu o segui, sem saber por que meu peito estava apertado. Aqui, eu disse, apontando para as rachaduras acima da janela. Apareceram há alguns meses. Gabriel se aproximou, estudando-as. Pintura fresca, murmurou ele. Quando foi a última vez que pintaram essa parede? Eu franzi a testa. Seu pai pintou. 3 meses atrás, talvez 4, disse que precisava vedar antes do inverno. A expressão do Gabriel endureceu. Ele pegou a lanterna e se agachou perto da saída de ar. Seu polegar roçou a borda do metal. Ele pintou por cima disso também? Sim, respondi devagar. Ele disse que era apenas estético. Ele não respondeu. Em vez disso, pegou uma chave de fenda pequena, soltou 2 parafusos e levantou a tampa da ventilação. Atrás dela, vi um remendo estranho de gesso. A saída de ar estava completamente lacrada. Que estranho, sussurrei. Ele me disse que selou as aberturas antigas para deixar a casa mais quente, para não ter corrente de ar. Gabriel não respondeu de imediato. Ele esticou o braço e apertou o botão de teste no detector de monóxido de carbono acima da porta. Ele apitou uma vez, um som oco. Ele o puxou do teto, virou-o e ficou em silêncio. Vó, disse ele, finalmente me mostrando a parte de trás. A bateria tinha sido soldada no lugar. Este detector não funciona. Alguém o modificou para que ele não detecte nada. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Seu pai testou, eu disse fracamente. Eu ouvi o apito. Gabriel assentiu sombriamente. Ele pode apitar sem detectar nada. Ele olhou para a parede novamente, passando a mão pela superfície recém-pintada. Então, pegou um estilete e cortou cuidadosamente um pequeno quadrado no gesso. O som da lâmina raspando encheu a sala. Ele abriu a seção apenas o suficiente para revelar o que estava escondido ali. Uma segunda saída de metal, a original que Henrique instalou décadas atrás, completamente bloqueada com isolamento e selada. Os ombros de Gabriel ficaram tensos. Ele se virou para mim com os olhos escuros. Vó, tem algo muito errado acontecendo aqui. Pela primeira vez em meses, minha tontura não era por doença, era de medo. Gabriel ficou parado por um longo momento, encarando a ventilação selada como se fosse algo vivo. Então, sem dizer uma palavra, pegou sua caixa de ferramentas e foi em direção à porta do porão. Gabriel, o que você está fazendo? Perguntei com a voz trêmula. Preciso verificar uma coisa, disse ele. Fique aqui. Os degraus de madeira rangiam sob suas botas enquanto ele descia. A casa ficou silenciosa, exceto pelo zumbido baixo da caldeira. Esperei no topo da escada, com as palmas das mãos suadas e o coração batendo forte. Minutos se passaram. 5, 10, talvez mais. Então veio o som de metal batendo, o feixe de uma lanterna oscilando nas paredes e, finalmente, a voz dele. Vó, vem aqui embaixo. A senhora precisa ver isso. Segurei o corrimão e desci com cuidado, o ar ficando mais frio a cada degrau. Gabriel estava agachado perto da parede do fundo, ao lado da caldeira. Ele apontou a luz para uma linha de tubulação prateada que desaparecia sob as tábuas do piso. Isso não faz parte do sistema de aquecimento, disse ele baixinho. Alguém adicionou isso. Me curvei para olhar. Um pequeno dispositivo eletrônico, do tamanho de uma lancheira, estava preso ao cano. Fios saíam dele para o interruptor de timer montado atrás da caldeira. O que é isso? Perguntei. Ele respirou fundo. Uma linha de gás controlada por timer. Está configurada para liberar monóxido de carbono sempre que o aquecedor liga à noite. Por um segundo não consegui entender as palavras. Então elas me atingiram de uma vez. Gabriel, isso é impossível. Seu pai... Ele consertou o sistema. Ele estava apenas tentando ajudar. Gabriel olhou para mim e pela primeira vez na vida pareceu mais velho do que era. Ele é engenheiro mecânico, vó. Ele sabe exatamente o que é essa montagem. Eu recuei, balançando a cabeça.
Não, não, o Daniel jamais faria isso. Ele colocou a mão no meu ombro. Eu queria estar errado, mas isso exigiu planejamento, ferramentas, conhecimento. Alguém construiu isso com cuidado. Alguém que queria que a senhora morresse aos poucos. Minha garganta fechou. As paredes do porão pareciam estar se apertando. As próximas palavras de Gabriel foram firmes, decisivas. Arrume uma mala. Vamos sair desta casa agora mesmo. Não ligue para ninguém e não olhe para trás. Aquele foi o momento em que finalmente entendi. Meu próprio filho tinha transformado a casa que o pai construiu em uma arma. Dirigimos pela chuva até que as luzes da cidade sumissem atrás de nós. Gabriel não falou até ver uma lanchonete de beira de estrada brilhando ao longe. Ele entrou no estacionamento vazio, parou e respirou fundo antes de se virar para mim. Vó, disse ele baixinho, precisamos conversar sobre por que ele pode ter feito isso. Dentro da lanchonete, o cheiro era de café e pão na chapa. Uma garçonete nos serviu 2 xícaras e nos deixou sozinhos no canto. Gabriel pegou o celular e me mostrou uma notícia. A empresa do meu pai, disse ele, apontando para a manchete. Eles demitiram metade dos engenheiros seniores no mês passado. Eu franzi a testa. Daniel não disse uma palavra. Ele não diria, respondeu Gabriel. Ele está afogado em dívidas há anos. A casa, os carros, a escola particular das gêmeas, está tudo desmoronando. Senti a sala girar levemente, embora desta vez não fosse por doença. Vó, sua casa vale quase 5 milhões de reais hoje, continuou ele. A senhora é a dona, não tem hipoteca. Se a senhora se fosse, tudo seria dividido entre o meu pai e a tia Laura. Olhei para ele, meu café intocado. Você acha que ele faria isso por dinheiro? Gabriel hesitou, depois assentiu. Eu queria não acreditar, mas vi como ele fala sobre finanças. E a tia Laura também está mal. Os tratamentos do tio Paulo custam uma fortuna todo mês. Juntei minhas mãos. Ela trabalha com seguros. Ela saberia como fazer algo assim parecer natural. Exatamente, disse Gabriel. Se a senhora morresse dormindo por monóxido de carbono, ninguém questionaria. Eles venderiam a casa, pagariam as dívidas e seguiriam em frente. Aquelas palavras me rasgaram. Passei a vida trabalhando, economizando, construindo um lar do qual o Henrique se orgulharia. E agora as pessoas que eu mais amava viam aquilo como nada mais do que um cifrão. O Daniel, sussurrei. O Henrique me avisou uma vez. Disse que o Daniel era orgulhoso demais para pedir ajuda. Gabriel assentiu devagar. O vô estava certo. Alcancei a mão do Gabriel sobre a mesa. Você me salvou, não foi? Ele desviou o olhar com o maxilar tenso. Eu só vi algo que não parecia certo. O vô me ensinou a notar os pequenos detalhes. Lá fora, o trovão ecoou à distância. Pensei nas mãos firmes do Henrique, as mesmas mãos que construíram a casa que Daniel transformou em uma armadilha. Meu filho usou os estudos para destruir o que o pai construiu, eu disse baixinho. Mas você usou as lições do seu avô para me salvar. Na noite seguinte, Gabriel nos registrou em uma pequena pousada de beira de estrada a 30 quilômetros da cidade. O tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. O letreiro lá fora piscava, com metade das letras queimadas. Carregávamos uma pequena mala entre nós. Gabriel pagou em dinheiro e pediu um quarto no 2º andar, longe do estacionamento principal. Lá dentro, o ar cheirava desinfetante e carpete antigo. Gabriel colocou o celular na mesa de cabeceira. Abriu as cortinas o suficiente para ver o pátio lá embaixo e disse: Ficaremos aqui até eu decidir o que fazer. Tentei descansar, mas cada estalo no corredor fazia o meu peito apertar. A ideia do meu filho, do meu próprio sangue, tentando me matar, pesava no meu estômago. Por volta da meia-noite, meu celular começou a vibrar novamente. Daniel, depois Raquel, depois Laura. Chamada atrás de chamada. Não atende, alertou Gabriel. O telefone tocou 5, 6 vezes e parou. Poucos minutos depois, ouviu-se uma batida suave na porta. Vó! Sussurrou Gabriel, aproximando-se do olho mágico. Ele congelou. São eles. Perdi o fôlego. Como eles nos acharam? Devem ter ligado para todos os hotéis da região, disse ele.
As batidas ficaram mais fortes. Mãe! A voz do Daniel chamou do outro lado, calma demais. Eu sei que você está aí. Abra a porta. Só precisamos conversar. Gabriel pegou o telefone e discou 190. Meu nome é Gabriel Miller, disse ele baixinho. Estamos na pousada do Vale, quarto 214. Meu pai está do lado de fora da porta. Ele está tentando ferir minha avó. Ele deixou a linha aberta, guardou o celular no bolso e fez sinal para eu ficar quieta. As batidas viraram socos. Mãe, abre essa porta agora. Você está doente. O Gabriel está enchendo sua cabeça de bobagens. Gabriel apontou para o banheiro. Saída de emergência, gesticulou ele. Escorregamos pelo corredor estreito que levava a uma saída nos fundos. A porta de metal rangeu quando a empurramos, e o ar frio da noite bateu no meu rosto. Descemos as escadas externas correndo para o beco, mas não estávamos sozinhos. Laura estava em uma extremidade do beco, Raquel na outra. Daniel dobrou a esquina, com os olhos endurecidos e a voz assustadoramente calma. Mãe, pare de correr. Você está confusa. Está respirando ar ruim há meses. Isso te deixou paranoica. Gabriel se colocou na minha frente. Eu achei o timer, pai. As aberturas seladas, o detector desativado. Eu tenho fotos, vídeos, tudo. O maxilar de Daniel travou. Você não entende. Estamos nos afogando, Gabriel. Passei a vida construindo para esta família. Sua avó tem uma casa que vale milhões e nem usa metade dela. Ela poderia ter ajudado, mas não ajudou. A voz da Raquel quebrou logo atrás dele. Você já viveu sua vida, Joana. Nós só precisávamos de uma chance de viver a nossa. Senti minhas pernas fraquejarem. Me matando? Laura deu um passo à frente com uma pequena seringa brilhando na mão. Era para ser pacífico. Você dormiria, sem dor. A mão de Gabriel apertou o celular. A polícia já está ouvindo, disse ele. Eles ouviram tudo. Sirenes uivaram à distância. Luzes vermelhas e azuis invadiram o beco. Daniel congelou, o rosto perdendo a cor. Laura deixou a seringa cair. Policiais surgiram de ambos os lados, armas em punho. Polícia, mãos para o alto! A voz de Gabriel tremeu, mas seguiu firme. São eles, oficiais. Eles iam matá-la. E, num piscar de olhos, tudo acabou. A polícia nos separou sob o brilho das luzes intermitentes. Fiquei encostada na parede de tijolos, com as mãos tremendo e o som dos rádios estalando ao redor. Gabriel ficou perto, com o braço firme sobre meus ombros, enquanto os policiais levavam Daniel, Raquel e Laura para 3 carros diferentes. Daniel não resistiu. Apenas olhou fixamente para frente, com o maxilar cerrado e os olhos vazios. Raquel soluçava incontrolavelmente, enquanto Laura continuava sussurrando: Me desculpa, mãe, repetidamente até a voz falhar. Uma detetive de cabelos prateados e olhos cansados se aproximou de mim. Dona Joana? Perguntou ela gentilmente. Sou a detetive Martins. Seu neto fez a coisa certa nos ligando. Temos tudo gravado. As ameaças, a confissão, tudo. Assenti, incapaz de falar. Na delegacia, prestamos nossos depoimentos. Gabriel mostrou as fotos, as aberturas seladas, o timer, o detector quebrado. Equipes da perícia revistaram minha casa naquela noite. Na manhã seguinte, a detetive Martins ligou. Encontramos tudo o que seu neto descreveu, disse ela. A linha de gás modificada, o sistema de timer, os detectores soldados e Dona Joana, tem mais. Ela fez uma pausa antes de continuar. No computador de seu filho encontramos uma pasta chamada Plano de Exposição. Continha cálculos para a dosagem de monóxido de carbono, duração, até notas sobre seu horário de sono. Ele documentou tudo como um projeto de engenharia. Meu estômago revirou. Também havia mensagens de texto entre Raquel e Laura, acrescentou ela. Uma delas escreveu: A casa vale quase 5 milhões agora. Assim que ela se for, poderemos finalmente respirar. Algumas semanas depois, o julgamento começou. Mas com as gravações, fotos e documentos, não sobrou muito o que argumentar. Daniel aceitou um acordo. 15 anos de prisão. Raquel pegou 12. Laura, 10. Quando o juiz perguntou se eu queria dar um depoimento, eu me levantei. Minha voz era baixa, mas clara. Meu marido construiu aquela casa para nos proteger, eu disse.
Meus filhos a transformaram em uma arma, mas meu neto usou as mesmas lições que o avô ensinou para proteger a vida, não para destruí-la. Esse é o legado que vale a pena manter. O tribunal ficou em silêncio, e pela primeira vez em meses, eu finalmente respirei sem medo. 6 meses depois, vendi a casa. O mercado tinha subido de novo e um jovem casal com 2 filhinhas a comprou. Eles ficaram na varanda que o Henrique construiu e falaram em pintar a cozinha de amarelo, plantar uma horta, talvez até colocar um balanço no quintal. Eu não contei a eles o que tinha acontecido ali. Só esperava que a casa voltasse a ser um lar, cheio de risadas, não de segredos. Gabriel cuidou de toda a papelada. Ele foi calmo, paciente e respeitoso durante tudo. Antes do dia da entrega das chaves, ele foi à casa sozinho e removeu os armários da cozinha que o avô tinha construído décadas atrás. O carvalho ainda estava impecável, os encaixes ainda firmes, o verniz refletindo a luz exatamente como Henrique tinha deixado. Ele os levou para o meu novo apartamento do outro lado da cidade, um pequeno quarto e sala com uma varanda de frente para o parque. Não era muito, mas era seguro. Gabriel passou o fim de semana instalando aqueles armários na minha nova cozinha, assobiando a mesma música que o Henrique costumava assobiar enquanto trabalhava. Quando ele terminou, fiquei ao lado dele, passando os dedos na madeira lisa. As mãos do seu avô construíram isso, sussurrei. Gabriel sorriu, e as suas mãos mantiveram o brilho. Naquela noite, jantamos juntos. Macarrão, salada e uma pequena garrafa de vinho. Não foi nada sofisticado, mas foi pacífico. Gabriel me contou sobre seus novos projetos, reformas de casas, decks sob medida, uma pequena marcenaria que ele estava começando. Ele disse que queria construir coisas que durassem. Foi o que o vô sempre disse, ele me falou. Se você fizer direito, vai durar mais que você. Quando ele foi embora, fiquei na cozinha mais um pouco. A luz do entardecer filtrava pela janela, tornando o carvalho dourado. Eu quase conseguia ouvir a risada do Henrique, ver seus ombros largos debruçados sobre a bancada, sentir o cheiro de serragem no ar. Você me protegeu mesmo depois de ter ido embora, sussurrei. Porque, de certa forma, ele tinha protegido. Através do neto que carregava suas mãos, sua paciência e seu coração. Se você já foi traído pelo seu próprio sangue, lembre-se disso. O amor construído com integridade nunca morre. Ele passa para aqueles que ainda sabem distinguir o certo do errado. Agora me diga, se você estivesse no meu lugar, conseguiria perdoá-los algum dia? Curta, compartilhe e me conte nos comentários. Eu estarei aqui ouvindo.